Legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor primeiro vice-presidente, na condição de primeiro secretário, deputado Henrique Aretes, para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Perfeitamente. Amém. O senhor tem a palavra como segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Sessão anterior, leitura da ata da sessão anterior. A ata da 50ª sessão ordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 10 dias do mês de agosto, ano 2022, às 9 horas, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo deputado Lissor Vieira, secretariada por Alvo Guimarães e Chico KGL. A ata, como já foi para o gabinete de todos, dou como lida. Se alguém tiver uma retificação, que faça a mesa diretora. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Processo 2022-010423, Poder Judiciário do Estado de Goiás. Solicita a devolução do projeto de lei referente ao processo 4530 de 2019. A diretoria parlamentar para as devidas providências. Secretaria da Casa Civil, processo 010440-2022. Solicito o retorno de ofício de mensagem 163 de 6 de agosto de 2021. A diretoria parlamentar para as devidas providências. Governadoria do Estado de Goiás, 010427-2022, altera a Lei 15.237, 11 de julho de 2005, que revigora e convalida o Fundo Rotativo da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás e outras providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2022-010444, Governador do Estado de Goiás, autoriza o chefe do Executivo a alienar o imóvel que especifica mediante doação onerosa em trombas. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2022-010445, Governador do Estado de Goiás, altera a Lei 16.899, de 26 de janeiro de 2010, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás e outras providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 010341, relatório da Secretaria de Estado da Saúde. Encaminha o relatório 012-2022, parecer 02-2022 da COMAC. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 010342-2022, Secretaria de Saúde, encaminha o relatório 013 e o parecer 04. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Secretaria da Saúde, 010340, relatório, parecer SESCOMFIC 03854, número 5 de 2022, o relatório COMAC 11-2022. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. 010407, Secretaria da Saúde, relatório geral, relatório de execução número 13, técnico 09 de 2019. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Também temos respostas a requerimentos dos deputados Henrique Arantes, Zé da Imperial, Paulo César, Dr. Antônio, delegado Adriana Corse, Carlos Cabral, Antônio Gomide, Lissor Vieira, Hamilton Filho e Lucas Calil. Descia aos nobres deputados e arquive-se. Encerrou o expediente, presidente. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Pela ordem. Você tem a palavra, deputado. Para devolver projetos da Comissão do Meio Ambiente, Executiva, Justiça e Redação. Mais algum? E pedindo, se possível, a inclusão da pauta desses projetos. Devolvendo também... o outro aqui é o da Executiva. Só isso, presidente. Perfeitamente. Presidente, Coronel Dailton. Peço a autorização do plenário para que possamos colocá-los em evidência na pauta de hoje. Tem a palavra para a apresentação de matérias, deputado Coronel Adailton. Senhor presidente, nobres colegas, apresentaram um requerimento ao governo do Estado de Goiás visando a aplicação do princípio da presunção de inocência aos nossos irmãos militares estaduais no momento de concessão das medalhas, das honrarias a esses policiais. Devidamente instruído, já está com assessoria aí, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente. Perfeitamente. Tem a palavra quem chamou.
Deputada Mauri. Mauri, o senhor tem a palavra para apresentar a matéria. Eu não estou conseguindo registrar a presença. Eu queria pedir ao senhor aí que, por favor, confirmasse a minha presença no painel. Perfeitamente. Peço a nossa assessoria para considerar presente, Vossa Excelência. Pode. O senhor tem a palavra. O senhor queria apresentar. O senhor quer apresentar a matéria? Não, senhor presidente, não, desculpa. Só para confirmar a minha presença. Encerrado o momento de apresentação de matérias, tem a palavra para o pequeno expediente o deputado Paulo César Martins, do PL. Senhor presidente, muito obrigado, prezado presidente em exercício, deputados. O que me traz hoje, nessa tarde, senhor presidente, uma preocupação da saúde do Estado de Goiás. Veja bem, estou aí para poder falar da nossa pequena Esther, de 5 anos. Ela é nascida lá em São Miguel do Araguaia. Desde 2017, ela vem aí numa luta constante junto com a sua mãe. Ela nasceu precisando de fazer uma correção, a correção de estrofia, que é definido uma posição da bexiga, a formação da sua própria bexiga. Eu queria, inclusive, colocasse essa criança, essa Esther aí, no painel para todos os médicos que estão aí, inclusive os nossos companheiros que abriram aí a CPI, fechar ela com todas as provas das incompetências do governo do Estado e não deixou os 3 deputados da oposição acontecer a CPI. Por favor, presidente, coloque aí a nossa querida Esther aí no painel, por gentileza. O som. Pensar que não está a roupa. Olha, senhor presidente, absurdo que nós estamos vivenciando aí. É lamentável aí que a nossa assessoria teve aí um erro. Era para colocar, era a criança, para mostrar aí a dificuldade, a formação da bexiga dessa criança. Ela está sendo exposta no próprio abdômen. De forma que desde 2017, essa família vem aí pelejando. E o governo, um governo incompetente, um governo que dá, sabe, arrepio, que não é a filha dele, não é uma neta dele. E lamento que não seja nenhum desses 3 deputados que estavam na CPI para poder ter aí uma dos seus entes queridos dentro dessa forma. Um governo que não dá importância, inoperante. Então eu quero aqui, senhor presidente, apresentar a minha insatisfação que estamos vivendo, essa família. Imagina nós como parlamentar, os deputados, o governo. Olha aí que situação. Desde 2017, essa família vem pelejando com essa criança. O Hospital das Clínicas fala que em 72 horas resolve, vai resolver. Até hoje não resolveu. Então, é uma inoperância muito grande. E eu queria aqui, uma família que mora lá no assentamento do Vasco do Araújo, na zona rural de São Miguel do Araguaia, que não teve vez e voz para poder, inclusive, estabelecer aí, o clamor, a situação da filhinha que nasceu com essa deficiência. A Esther
depende dessa viabilidade para ela poder ter uma vida normal. Então eu venho aqui com muita insatisfação, a inoperância, o desgaste, a dificuldade que o povo goiano está vivendo no estado de Goiás, a superlotação, a falta de cirurgias eletivas, enfim, a falta de compreensão e sensibilidade que esse governo não tem para a sociedade goiana. Então, eu venho aqui nessa tarde indignado como parlamentar, porque aqui, com toda certeza, precisaria um médico, um governador que tem tanto dinheiro que poderia usar para poder amenizar essa dor dessa família e dessa criança, essa Estherzinha, que possivelmente ela quer. Encerrado o expediente, tem a palavra o senhor primeiro, pequeno expediente, tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Projeto 393, deputado Carlos Cabral. Projeto 398, deputado Carlos Cabral. Projeto 399, deputado Wagner Neto. Projeto 400, Amaury Ribeiro. Projeto 401, Thales Barreto. Projeto 402, Thales Barreto. 403, Chico KGL. 404, Caio Salim. 405, deputado Francisco Oliveira. 406, deputado Francisco Oliveira. 407, deputado Charles Bento. 408, Carlos Cabral. 409, Carlos Cabral. 410, Carlos Cabral. 411, Adriana Corse. 412, Virmontes Cruvinel. 413, Henrique Arantes. Você deve ter boa notícia. 414, Wilde Cambão. 416, Lissauer Vieira. 415, Coronel Adailton. 389, Bruno Peixoto. 390, Tiago Albernaz. 391, Hamilton Filho. 392, Amaury Ribeiro. 393, Coronel Adailton. 394, Bruno Peixoto. 395, Bruno Peixoto. 396, deputado Bruno Peixoto. São esses projetos apresentados, presidente. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser os mesmos objetos de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra. Estando presente o nosso presidente Lissauer Vieira, passa o comando dessa sessão ao mesmo. Muito obrigado, deputado Alves. Vossa Excelência pode punir o deputado Henrique Arantes, está sem gravata, tá? É o que tinha aqui hoje. Está autorizado. Era só o que tinha, era eu sem gravata quando começou. Está elegante, deputado, está elegante. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação, 1355, Antônio Gomide, proíbe a pessoa jurídica que tenha sido condenada pela prática de trabalho análogo à escravidão de contratar com a administração pública estadual e dar outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem e queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. 5280, deputado Henrique Arantes, cria estatísticas de crime cometidos com arma de fogo e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem e queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0106, deputado Paulo Trabalho e delegada Adriana Corse. Institui o programa Jovem Agricultor no âmbito do Estado de Goiás.
Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 9050, Hélio de Souza, altera a Lei 7.308, de 7 de maio de 1971, que dispõe sobre a denominação de próprios estaduais. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 7860, Carlos Cabral, obriga os centros de formação de condutores autoescolas a adaptarem um veículo para o aprendizado de pessoas com deficiência física e dar outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 3984, Lida Borges, dispõe sobre a penalização, a vinculação de publicidade ou propaganda misógina, sexista ou estimuladora de agressão e violência sexual contra a mulher no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 5570, deputado Cário Salim, dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das escolas públicas do Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 9161, delegado Eduardo Prado, altera a Lei 18.807, de 9 de abril de 2015, que institui a política estadual de acolhimento e assistência à mulher vítima de violência e da outras providências, para dispor sobre a emissão simplificada de certidão de antecedentes criminais. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2917, deputado doutor Antônio, dispõe sobre a informação, o apoio e o acolhimento de gestantes e partuirentes durante epidemias ou pandemias. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 3841, Wagner Camargo Neto, dispõe sobre a emissão de aviso de corte de energia elétrica ou aos inadimplentes no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo retornado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Governadoria do Estado altera a Lei 14.335, de 26 de novembro de 2002, que cria fundo rotativo no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, DETRAN. Acabou? Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Senhor presidente, somente essa pauta, tá bom? Somente essa pauta, senhor presidente.
Só essa? 12 processos votados? Você prendeu? O senhor quer que traz? Que dá tempo. Chegou mais 2 aí, né? Muito bem. Aí não... Deputado Bruno Peixoto. Seria possível, senhor presidente, eu até estou me deslocando para a Assembleia, convocar a comissão mista? Perfeitamente. Só precisa ver, o doutor Antônio não está aqui para presidir, mas Vossa Excelência arruma um deputado aí para presidir e eu convoco aqui sem problema nenhum. Senhor presidente, Muitíssimo obrigado. nós teve uma pausazinha, nós apareceram mais processos que a gente pode anunciar para que você coloque em Doutor discussão. Rubens Sardinha, a Sandra, eles buscam lá no fundo do Foram baú no os fundo do baú. processos e aparece. Fundo do baú. Processo em fase de segunda discussão e votação. 0257, Governadoria do Estado autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica mediante doação onerosa do município de Jaú-Paci, Goiás. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem que ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0319, Governadoria do Estado, autoriza o chefe do Poder Executivo a adquirir imóveis por doação de diversos municípios. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo. Agora é essa a Não é pauta possível. de hoje. Agora é o que Lá apareceu. na gaveta do Sardinha tem mais. Não tem, deputado Antônio Gomide? A Sandra ficou em Buenos Aires 13 dias, perdeu até a nossa. Perdeu. Não, né? Tá firme, né, Sandra? Ah, perfeitamente. Então, senhores deputados, deputado Bruno Peixoto, em trânsito, solicitou que nós convocássemos, após a pauta da ordem do dia, a comissão mista. Eu coloco em apreciação do plenário. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais nenhuma pauta na ordem do dia, eu encerro a presente sessão, convocando outra para amanhã às 9 horas. Senhores deputados, amanhã 9 horas. 9 horas a sessão. E convoco agora comissão mista, aqui no plenário de comissões. Está encerrada a sessão. Oi? Deputado Álvaro? Tá, tudo certo, né? Ok. Está encerrada a sessão. Amanhã, 9 horas.